A equação do calor ela é definida por essa equação e não é difícil de entender que é por essa equação. Essa equação diz que a derivada no espaço, né, ou seja, a variação de calor no espaço, ela é proporcional à variação no tempo. Como assim? Bom, é a segunda derivada. Então, a concavidade é proporcional a como a temperatura varia no tempo. Claro, se eu tenho uma distribuição de temperatura assim, ó, aqui eu tenho uma barra, né? Aqui eu tenho menos 100 graus, aqui eu tenho menos 100, aqui no meio eu tenho mais 100 graus. É claro que aqui, onde está muito convexo, vai esfriar mais rápido do que aqui, que está muito côncavo. E onde está côncavo, não vai esfriar, vai esquentar. Né? E onde a segunda derivada é zero, né? Que é, nesse caso, de mudança de concavidade, a temperatura nem muda, né? Ela fica igual. Eu também posso verificar que em condições de regime permanente, né, UXX igual a zero. Tá? Essa é a equação de Laplace, UXX igual a zero. Né? Agora, quando eu tenho transitório também, é alfa ao quadrado vezes UT. Né? Então, a concavidade ela é zero em regime permanente. Quando tem transitório, ela é proporcional à variação de temperatura. O fluxo de calor, né, eu só tenho fluxo... Imagine que aqui eu tenho uma chapa bem quente, né, e do outro lado eu tenho uma chapa fria. É claro que o fluxo de calor ele vai se dar nessa direção aqui. Né, sempre da temperatura mais quente para mais fria. Né, então, o fluxo ele é igual à variação da temperatura em X de forma negativa, vezes um casinho, tá? Então, por quê? Porque conforme a temperatura diminui, né? Aqui eu poderia dizer que a temperatura está mais ou menos assim, né? Ela começa em 100 graus e termina em 30 graus, né? A temperatura está caindo, né? Essa derivada é negativa. Para o fluxo ser positivo, eu tenho que forçar um menos aqui na frente. Então, o fluxo de calor de X aqui, ó, dt dx, o fluxo de calor de condução, tá? Ele é proporcional à variação da temperatura ao longo da distância. Se não tem variação de temperatura, não tem como o calor fluir para lá ou para cá. A mesma coisa é com água, né? Se não tem variação de altura, a água não flui. É fácil de entender. Sempre flui do mais alto para o mais baixo. Flui da temperatura mais alta para mais baixa, a corrente elétrica do potencial mais alto para mais baixo, e assim tudo na física, né? É de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. O potencial pode ser uma voltagem, como pode ser uma temperatura, como pode ser uma altura. Tá? Depende da física que nós estamos trabalhando. Então, o primeiro ponto, bom, você definiu, né, conseguiu me convencer que essa é a equação de EdP do calor, ou da difusão, né? Difusão é um nome mais abrangente, né? Como as coisas se espalham também. O calor se espalha, né? Mas agora a umidade se espalha, tantas coisas, né? Gases se espalham. Então, difusão é um nome mais genérico, mas ela também é conhecida como a equação do calor. Assim como Gillette é só uma marca, né? A equação do calor está para a marca, e difusão está para a lâmina de barbear. Uma proposta dessa solução é separação de variáveis, né? Dizer que a solução é composta pela multiplicação de duas funções, uma que só depende do espaço e outra só do tempo. Né? E substituindo essa proposta de solução na equação, né, nós vimos que ela é viável sim, né? Mas aí eu tenho uma constante de integração, uma constante aqui envolvida, né? Nem vou falar constante de integração para não ser difícil, né? Eu verifico que essa solução só é viável quando esta igualdade ocorre. Esta igualdade ocorre somente se todos os termos em x de cima se cancelarem com os de baixo e todos os t de cima cancelarem com o de baixo. Tá?
Isso ocorre para funções bem conhecidas, que é o E e o seno e o cosseno, né? Então, aqui eu encontrei soluções, né, que respeitam aquela equação. Muito bem, encontrei T de T e X de X. A solução, notadamente, é o produto das duas. Então, aqui eu tenho a solução. Aqui eu tenho a solução. Tá? Essa é a solução. T de T, que é do lado de cá, e do lado de cá, X de X. Agora, eu vou descobrir os lambda, o A e o B, de acordo com as minhas condições de contorno e condições iniciais. Condições de contorno são aqui na borda, né? Eu não estou nem interessado nessa borda superior e inferior, estou trabalhando em uma dimensão só. Condições nas bordas, né? E condição inicial é como era a temperatura no tempo igual a zero. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Depois eu volto aqui para esse seno e cosseno são ortogonais, que não é já mais o enfoque aqui. Vamos pegar aqui o nosso exemplinho, tá? Então nós temos a nossa situação, nós temos aqui está em inglês, tá? Boundary conditions. Então nós temos que tanto esse lado quanto esse lado aqui eles estão isolados, né? O comprimento da barra é L, né? Então a condição de contorno é que não tem fluxo de calor saindo. Lembrem-se que o fluxo de calor, né, ele é dado por menos K du, né, vou colocar du de X, né, temperatura é U. Se a derivada é zero, não tem fluxo de calor. Então, o cara só te disse, está isolado, né, você chegou à conclusão, então, que a derivada é zero. Como condição inicial, né, nós temos essa função aqui, menos 100 cosseno de 2πx sobre 5, né? Então, ela vai dar esse gráfico aqui, né? De forma que aqui a temperatura inicial seja menos 100, aqui menos 100, e aqui no meio mais 100. Só uma temperatura bem bonita para início de conversa. Na prática, nunca isso é tão bonito, mas nós temos que começar de algo mais fácil. Bom, repetindo, condições iniciais, né? Solução genérica, não tem nada de mais aqui, só a solução genérica, né? Que é o T de T vezes o X de X. Aqui apenas eu fiz um somatório de n igual a 1 até infinito, porque eu estou considerando cada lambda, né? E cada A da solução como um somatório de senos e cossenos, né? Por quê? Porque se a minha função não fosse um cosseno puro, ela seria um somatório de senos e cossenos. Não vamos chegar nisso já, tá? Então vocês podem, por hora, até esquecer esse somatório. Depois a gente vai colocar ele de novo. Porque toda função pode ser representada por uma série, que a gente já estudou, série de Fourier, que é uma soma de senos e cossenos. Muito bem, agora eu vou substituir as condições. A condição inicial está aqui, né? Condição inicial em t igual a zero. Substituo ela aqui, que foi exatamente o que foi feito aqui, ó. Se o tempo é igual a zero, tudo isso aqui fica igual a 1. Né? Beleza. E eu tenho essa situação aqui, 100 cosseno 2π sobre 5x igual a tudo aquilo lá. Bom, isto daqui é lei. Isto daqui agora é lei. Agora você vai fazer o seguinte. Para x igual a zero. Bom, para x igual a zero, eu sei que a derivada disso aqui vale zero. Beleza, então faz lá, ó. Você descobre o x, não precisa se esquentar com esse somatório, né? E daí você vai dizer que zero é igual a tudo aquilo lá, né? A que conclusão que você chega? Bom, deixa isso aqui em função de t. Se x igual a zero, isso aqui vale 1. Né? Se x igual a zero, tudo isso aqui morre. Né? Você vai ficar com n lambda, né? N lambda
Por enquanto é só nosso lambda, né? Não esquentem a cabeça. E vamos tratar n lambda somente como lambda por enquanto, vai ser mais fácil. Vocês já vão entender por que n lambda. Tem a ver com as derivadas, tá? E com as repetições das funções, funções trigonométricas. Tá? Enfim, eu tenho a derivada de u de x, faço para o x igual a 0, né? Vai sobrar só isso daqui, né? Que está representado aqui. Né? E eu acho o valor de n. A n igual a 0. Ah, que bom, porque do outro lá eu consegui achar o quê? Bom, eu também poderia simplesmente dizer do outro que a n só pode ser igual a 0, porque um termo em cosseno só pode ser igual a um cosseno. Daqui também eu já conseguia descobrir que a n só podia ser igual a 0. Também descobria, né, que bn, então, só poderia ser igual a menos 100, e que lambda n, né, só poderia ser igual a 2π sobre 5. Na verdade, eu já achei tudo aqui. Eu só estou reconfirmando, né? Agora eu vou fazer para x igual a L, né? Para cá eu fiz para x igual a 0. Né? Agora eu vou fazer para x igual a L. Né? X igual a L também é isolado, né? Some com tudo isso aqui. Se x igual a L, né? Eu vou pegar aquela função lá de cima. E eu não posso dizer mais que n vezes lambda vezes L, né, seja 1. Né? Eu não sei, mas para minha sorte eu já sei que é n igual a 0, então vai morrer isso aqui de qualquer jeito. Eu já confirmei que n é igual a 0 2 vezes, pelas condições iniciais e por aqui, né? Então eu já deixo igual a 0, pelo amor de Deus. Né? Você só vai usar a parte de lá, que eu vou apagar para ficar mais fácil para nós enxergarmos. Você vai dizer que n lambda bn seno de n lambda L, que é o que você tem aqui, vezes o que você tem aqui, é igual a isso aqui, que é 0. Está aqui, 0. Bom, você não pode passar o seno para lá, porque esse cara aqui pode ser 0. Então, naturalmente, né, eu tenho que encontrar quando que esse cara aqui é 0. Esse cara, quando que seno de n lambda L é igual a 0. Bom, isso aí é 0 em bastante lugares, né? Quando esse cara aqui, ó, é 0, o L é 2π. Tá? Então, eu posso dizer que n lambda L, né, ele pode ser 0, 2π, pode ser π também, né? Então, ele vai ser igual a k vezes π. É o que nós temos aqui, ó. E aí eu fiz as continhas, eu achei uma situação em que k igual a 2. Tá? Mas simplesmente é o seguinte, ó, vão ter vários lugares onde isso aqui vai ser igual a 0, não vai ser num lugar só, né? Vai depender de n e de lambda. O L é fixo, né? A nossa barra, afinal de contas, tem 5 centímetros, como a gente viu. 5 centímetros, 5 metros, é de 5, né? Como a gente viu. A única coisa é que n lambda vezes aquele 5, né? Vai ter que ser igual a kπ para ser 0. Muito bem. Nós até fizemos as continhas aqui e achamos 2, né? Claro, 2π, claro que dá 0. Bom, de qualquer forma, nós já encontramos aqui, ó. E outra, ó. Olha lá o que nós encontramos lá. Ó. N vezes lambda vezes 5 igual a kπ. Então, n vezes lambda, né? Lambda n é igual a n vezes lambda, tá? É igual a 2π. Tá certo. Isso aqui convergiu, tudo isso convergiu. Né? E daí depois eu fiz o gráfico, né, do que nós encontramos. Né? Nós encontramos o lambda. Né? Aqui eu fiz para o alfa igual a 1, tá? Porque eu não tinha dado ainda o alfa. O alfa é o coeficiente de difusividade do calor, né? Eu dei o alfa igual a 1. Substituí para o alfa igual a 1 aqui. Né? Aqui é o lambda. Aqui é o lambda. Né? E vejam que esta função aqui de condição inicial, ela está representada aqui atrás nesse gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico do fundo, né?
Esse daqui, ó. E aí ele vai tendendo a zero. A zero não, a uma média. Tá? Eu sei que está difícil de ver, nós vamos fazer o gráfico disso aí agora para ficar mais claro. Então vamos colocar isso aí no MATLAB. Vou copiar essa funçãozinha aqui, ó. Coisa mais feia. Não vai adiantar nada. Clear. Close. Não, close aqui não vai precisar. Então, x eu vou fazer variando de 0 até 5, que é o tamanho da barra. Então, vou fazer de 0, de 1 em 1 até 5. O tempo, eu vou fazer variar de 0, de 2 em 2 até 10. Só porque quis, poderia fazer de 1 em 1 também. Agora, eu sei que a saída, né, o U é x dt. Talvez eu devesse fazer assim, ó. Primeiro eu vou fazer um mesh grid, né? Então, vírgula tempo igual a mesh grid, x vírgula tempo. Superfície tem que fazer, não tem jeito. X é igual, temos que dar uma colada. X é igual, né? O x é menos 100 cosseno de 2π sobre 5x. Menos 100 vezes cosseno de 2 vezes π sobre 5. Na verdade, esse 5 é sobre L, né? Vezes x. Esse espaço é só para os nossos olhos, tá? Não adianta nada. T é igual a esp de menos alfa ao quadrado vezes, eu poderia chamar de lambda, né? Vou chamar de lambda ao quadrado vezes o tempo. Então, esse cara aqui é o lambda também, ó. Bom, vou colocar aqui, lambda igual a 2π sobre L. Lembre-se que lambda era 2π sobre 5, né? Vamos dar uma conferidinha. 2π lambda aqui para trás, ó. 2π sobre 5. Tá, então eu posso colocar aqui lambda. Mais fácil. Tomar todo cuidado para aqui ser T maiúsculo, porque é depois do mesh grid, né? Senão não adianta nada fazer o mesh grid. E agora eu vou fazer o gráfico aqui, ó. Mesh, é um gráfico 3D. De x tempo. Aqui tá um grande erro, né? Aqui eu vou ter que chamar xx, né? Porque é uma função do x grande, né? E ou eu faço o seguinte, eu gravo por cima esses caras aqui, ó. Senão eu vou fazer uma grande de uma bagunça. Melhor fazer aqui. Então deixa x pequeno aqui, tempo pequeno. Tá. Daí aqui eu vou fazer mesh x tempo e agora x ponto vezes o tempo. Mando rodar e faz aqueles ping. L, claro, eu não coloquei quanto que valia L, né? L igual a 5. E alfa
colocar igual a 1, qualquer coisa a gente muda. Talvez eu tenha que fazer mais tempo, né? Aliás, me parece que eu tenho que fazer menos tempo. Tenho que fazer menos tempo. Na menos alfa ao quadrado, lambda ao quadrado t. Lambda ao quadrado t. É isso aí mesmo. Me parece que eu tenho que fazer menos tempo. Eu nem vi lá no gráfico quanto tempo que a gente fez para ficar. Aqui parece que até 2, ó. E eu fiz até 10 lá. Então vamos fazer até 2. Até 2. E vamos fazer de 0,1 e 0,1 segundo aqui. Podemos. Aqui parece que de 1 em 1 também foi muito. Vamos fazer de 0,5 para ficar mais bonitinho. 0,25. Agora já está ficando mais decente, né? Então a gente vê que ele vai tender a longo prazo tudo lá pro zero. Mas melhor do que isso é fazer uma animação, tá? Eu particularmente sou muito mais fã da animação. Como é que a gente faria animação? Esquece esses mesh grid, tudo isso aí, tá? Esses dois aqui eu vou copiar de novo. Vou fazer aqui for i igual a 1 até o comprimento do tempo, né? Vou fazer para cada tempo um gráfico. Vou calcular o x, né? E vou calcular somente o tempo, somente o tempo a fotografia daquele tempo, né? E agora eu vou fazer o gráfico aqui com um simples plot. Plot, né? TI, e é o T pequenininho, porque é o tempo. Não, o tempo não ploto, seu Ângelo. Você vai plotar o X pequenininho e você vai plotar o xão vezes o tempo I. Tá? Aqui eu vou fazer os vários gráficos. Vou colocar um draw now. Posso colocar um pause durante um tempo. Vamos ver em segundos. Vou colocar 0,5 segundos. E vamos lá. Lambda. Ele não reconheceu lambda. Tem que colocar lambda mais para cima, então. Olha lá. O problema agora é esses eixos aí que ficam mudando, né? A gente vai ter que colocar esses eixos. Eu não sei quanto que é o primeiro gráfico. 100. Então vou ter que fixar os eixos. Vou fazer isso aqui, ó. Axis. Ou só o Y é suficiente. Y limite de menos 100 até 100. E agora eu consigo. Mas por que ele está mudando? Eu vou deixar antes do pause e antes do draw aqui. Olha ali, ó. Ele vai tendendo até chegar a 0, né? A temperatura. Se eu fizesse mais tempo, obviamente ele chegaria a 0, né? Eu posso fazer aqui até 3. Vamos ver. Quanto mais ele tiver plano, né? Menor é a variação da temperatura, obviamente. Mas claro que a animação é muito mais fácil de enxergar, mas nem sempre é possível enxergar a animação. A ideia é que isso aqui, depois de um longo tempo, né, fique tudo exatamente em 0. Já terminou, né? E ele fez aqui o gráfico também, só que aqui ao longo do tempo você vê que vai terminar tudo em 0 e aqui a condição inicial, né? Que você pode girar.
Você vai girando também, vai vendo, né? Só que tem que identificar o que é cada eixo, senão você vai ficar doido. Aqui nós fizemos uma coisa um tanto rápida. Maiara, Gustavo, Max e Pedro, vocês entenderam o que eu fiz? A distribuição de calor na barra? Sim. Sim, legal. Muito bem. Só que aqui estava muito linda essa distribuição, mas de repente essa distribuição é uma coisa que não tem nada a ver com seno e cosseno. Daí você vai ter que transformar em seno e cosseno, tá? Por isso que aqui no começo eu falei, por exemplo, essa barra pode ser uma constante, né? A temperatura nessa barra. E aqui no começo eu falo de funções ortogonais. Então, o que são funções ortogonais? São funções que têm 90 graus entre si, mas como assim? Bom, então, você não tem como medir com o transferidor, são funções cujo produto interno dá zero. Se você fizer essa integral num período dá zero, então essas funções são ortogonais. E seno e cosseno, você pode verificar que são ortogonais também, do jeito assim, aqui mais gambiarration, mas dá certo, né? No círculo trigonométrico, aqui o mesocosseno e aqui o seno. E você consegue ver que esses dois vetores têm 90 graus de defasagem. Então, um gambiarration bom, né? Percebam que se eu girar isso aqui, se eu girar, o que vai acontecer? Ao invés de eu estar no tempo igual a zero, eu simplesmente fui para um tempo um pouquinho mais para frente, né? Mas as duas funções continuam com 90 graus, Aqui, até fica melhor se eu fazer assim, Aqui, sigam o pontilhado. Aqui, no próximo slide, sigam o pontilhado. Mas não esse pontilhado. Não esse pontilhado. Esse que eu vou tentar pegar. Não vou conseguir pegar aqui. Esse pontilhado, na verdade, tinha que estar mais aqui embaixo, Aqui e aqui. Tá? Mas vocês conseguem perceber, eu vou fazer mais um aqui, Vocês conseguem perceber que esse cara vem parar aqui, E o outro cara vem parar aqui, Agora eu vou copiar esses dois para o próximo. Agora vamos seguir esses pontilhados de novo, Esse bate aqui. E esse outro vem bater aqui, Essas funções são sempre ortogonais. Sempre ortogonais. Tá? Então, eu posso escrever qualquer função, né? Com uma composição de funções ortogonais. Qualquer vetor em 2D ou 3D, vamos pegar em 2D, eu posso escrever como uma combinação de dois vetores ortogonais. Com função é a mesma coisa. Então, se te der uma função muito louca, você vai ter que separar em vários senos e cossenos, fazendo com que você tenha vários AN, BNs e lambda-Ns. Mas como essas funções elas se repetem de 2π em 2π, você vai usar um n vezes lambda. Né? O lambda-n vai ser o lambda1, lambda2, lambda3, lambda4. Então vai ser 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, vão ser proporcionais, vão ser harmônicos. Quando você toca um violão, quando você toca só uma corda, as outras vibram também em frequências harmônicas, Ou é o dobro, ou é o triplo, ou é o quádruplo da frequência daquela primeira que você tocou. Nunca numa frequência menor, sempre em frequências múltiplas e múltiplas inteiras. Isso que é o mais bonito. Então, você pode expressar qualquer função, aqui em cima, você pode expressar como uma soma de cossenos e senos. Esse é o valor médio, tá? Não só achar a média é o de menos, é o valor, um valor contínuo, É uma constante. Bom, e como é que eu faço para descobrir essas coordenadas, Quanto em cada função eu preciso multiplicar, Vamos supor que eu quisesse representar essa função quadrada por uma soma de senos e cossenos. Eu vou ter cosseno de 1x, mais cosseno de 3x, mais de 5x. Enfim, eu vou conseguir representar, mas eu tenho que saber quantas vezes eu multiplico cada seno e cada cosseno. Aí que o Fourier entrou na jogada. Ele disse o seguinte, olha,
Para você saber calcular o valor, por exemplo, de AN, eu estou garantido para você que isso é igual àquilo. Então, você vai fazer a integral disso daqui vezes cosseno de kx. Se você integrou o lado de k e multiplicou por cosseno de kx, você vai ter que integrar tudo isso aqui e multiplicar pelo cosseno de kx. Para tua sorte, você sabe que seno vezes cosseno sempre dá zero. Aqui faltou uma integral, aqui também vai dar zero. A integral de a zero, cosseno de kx também vai dar zero. Aqui a maioria delas vai dar zero, só não vai dar zero quando n igual a k. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Tá? Quando n igual a k, a integral de cosseno quadrado de kx vai dar π. A mesma coisa aqui embaixo, a integral de seno quadrado de kx vai dar π. Mas aqui todas vão dar zero, aqui todas vão dar zero, e aqui só quando n igual a k que não vai dar zero. Tá? Lá em cima você segue um raciocínio semelhante, mas daí você vai multiplicar por a zero. Aqui tudo vai dar zero, aqui tudo vai dar zero, e aqui não vai dar zero, porque vai dar um a zero ao quadrado. Bom, aí, se você usar um pouco a cabeça, não é tão difícil, você vai conseguir, nós já fizemos isso em aulas passadas, encontrar o valor de a zero, o número que vai multiplicando na frente do cosseno e o número que vai multiplicando na frente do seno para encontrar qualquer função. Tá? E agora eu até poderia deixar uma tarefinha agora para vocês. Tá? Imagine que eu tivesse na minha barra uma distribuição de temperatura assim. A tarefa é a seguinte, tá? Eu tenho a barra, e a distribuição de temperatura é assim. Aqui é como se fosse uma parede, né? Aqui eu tenho 30 graus Celsius. E aqui eu tenho 0 graus Celsius. Tá? Aqui eu sempre tenho 30. E aqui eu sempre tenho 0. Tá? Esse aqui é o perfil de temperatura. Então, eu sei que a temperatura em todo ponto X da parede e no tempo 0, eu estou garantindo para vocês. Eu até não vou deixar não precisava deixar ela nem bem reta, podia deixar ela um pouquinho curva, né? Seria melhor deixar ela um pouquinho curva. Vamos fazer um perfil de temperatura assim, ó, mais curvo. Aqui é 30 e aqui é 0. Aqui é a função que nós poderíamos usar menos x ao quadrado. Vamos ver, vamos escolher já uma funçãozinha para botar numa tarefinha aí para nós, que eu sei que vocês amam uma tarefa. Vou colocar x, aqui eu vou colocar menos x ao quadrado mais 30. Opa. Tá. E a nossa parede, claro que ela começa em 0, ela começa aqui, né? E me parece que ela termina em 5.5, poderia colocar mais 36, então. Melhor, né? Dela termina em 6. Tá? Esse é o nosso perfil de temperatura. Tá? Então, vou desenhar de novo, até no slide em branco. Nossa tarefa vai ser essa. Eu tenho uma parede. Aqui eu tenho 30, não, deixa 30 graus Celsius. Aqui eu tenho 0 graus Celsius. Sempre, né? Sempre. Aqui eu garanto que está 30 e aqui eu garanto que está 0. Tá? Isso quer dizer o quê? Que U de 0 para todo tempo é igual a 30. E U de L para todo tempo é igual a 0 graus Celsius.
O L é igual a... Aqui é 36 e não 30, né? 36. O L é igual a 6 metros. Uma parede de 6 metros, uma muralha. Eu quero saber qual que vai ser o comportamento da temperatura no X e no tempo, né? Eu dei no tempo inicial. No tempo inicial é esse aqui, ó. Esse aqui é no tempo zero, né? Que eu disse que era menos x quadrado mais 36. O que eu quero saber é U de x para todo o tempo. É essa tarefinha que eu deixo para vocês agora. Tá? Vocês têm até semana que vem, né? Mas eu diria para vocês fazer até essa sexta-feira. Bom, vamos tentar fazer até essa sexta-feira. Eu vou deixar no Moodle até essa sexta-feira. Só que tem o pessoal que tem que fazer a apresentação também, né? Então, eu vou deixar até quarta-feira que vem. Para quem vai precisar me apresentar aqui, né? Então, por enquanto, né? Pacheco, Alessandro e Pedro, vocês têm até quarta-feira para me apresentar. Os demais até sexta. E é isso, gente. A aula de hoje termina aqui, né? Se vocês têm alguma dúvida, esse drawnow, sim, Mayara, o que o senhor usou é para ir até a imagem, né? O drawnow, Mayara, é porque se eu não colocar, muito importante é você ter perguntado. Tá? O drawnow, eu vou tirar ele daqui para você ver. Ele não vai desenhar agora, tá? Ele vai fazer todas as contas. Ah, não, até que aqui ele desenhou por conta do pause. Vou tirar o pause. Né? Quando ele não desenha naquele momento, eu coloco o drawnow, senão ele faz todas as contas para desenhar no final. Aqui ele está desenhando muito provavelmente por conta do pause. Vou tirar o pause também. Olha aqui, ó, ele fez tudo e só mostrou o final. Ó. É por conta do pause. E se eu coloco o drawnow, daí não vai nem precisar de pause, né? Aí só que vai desenhar muito rápido, né? O pause ajuda nesse sentido. Então, o drawnow é para desenhar naquele momento, senão ele desenha só no final. Eu vou colocar esse código aqui para vocês também no Teams. Meus caros, mais alguma dúvida da aula de hoje? Estão aptos para fazer esse exercício aí que eu pedi para vocês fazerem? Eu já coloco a aula também lá no Moodle, daí vocês conseguem ver a filmagem também, né? Vai demorar um pouquinho porque eu vou ter que fazer edição, né? Tem a apresentação dos trabalhos, isso, né? Mas hoje mesmo eu coloco lá. Então tá, não havendo dúvidas, meus caros. Agora eu vou ficar com a Thaís, né? Que ela gostaria de apresentar sem plateia, tá? Um abração a todos e excelentes estudos, né? Se preparem já que a nossa prova, ela talvez seja sexta-feira da semana que vem ou quarta da outra, tá? Nós não temos mais muito tempo, acho que o último dia é quarta da outra semana. Um abração Prof, a todos. Só uma coisa, não. O senhor tinha falado que a apresentação ia ser a nota da prova? Vai ter prova também? Tem a prova DDP ainda, que é o último assunto, né? Ah, entendi. É que eu acho que tá todo mundo achando que ia ser só a apresentação de muito. Então. Não, tem a prova DDP ainda, de equações diferenciais parciais, né? Beleza, então.